Oi, pessoal, bom dia ou boa tarde. Hoje a gente vai continuar aí nossa discussão sobre a Revolução Russa e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o governo de Lenin. O Lenin é o cara que assume o poder depois do governo provisório, ok? Ele que lidera a chamada Revolução de Outubro. Então, a primeira revolução que o governo provisório assume o poder, a gente chama de Revolução de Fevereiro. Aí o governo provisório fica no poder até outubro, ocorre uma nova onda revolucionária e aí o Lenin assume o poder junto com os bolcheviques. Lembrando que o Lenin era um líder bolchevique, tudo bem? O Lenin, pessoal, ele é um líder que vai encarar uma Rússia extremamente apreensiva, porque é um novo sistema de governo, eles estão propondo socialismo e ele vai precisar construir esse socialismo, ok? Primeiras medidas que o Lenin toma em seu governo, portanto, ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ele assina um tratado unilateral com a Alemanha, isso significa que somente Rússia e Alemanha estavam assinando o tratado na Primeira Guerra Mundial, sem contar nenhuma das outras alianças de guerra. E o Lenin decide assinar um tratado com a Alemanha, a Rússia perde um pouco de terras, sai um pouco humilhada nessa assinatura de tratado de paz, mas para o Lenin, ou ele tirava a Rússia da guerra, ou ele levaria a Rússia para a destruição, como os outros governos estavam fazendo. O nome desse tratado recebe esse tratado recebe o nome de Ribbentrop-Molotov, Ribbentrop porque era o nome do cara alemão que representou a Alemanha nas negociações, e Molotov porque era o nome do cara russo que representou a Rússia nessas negociações. Então, esse tratado de paz é assinado, a guerra continua, lembrando que a Rússia sai da guerra em 1917, a guerra só vai terminar em 1918. Então, dessa maneira, o Lenin fala, bom, agora que eu não tenho mais esse problema para cuidar, que era o problema da Primeira Guerra Mundial, eu vou iniciar algumas reformas para a implantação do socialismo dentro da Rússia. Primeira coisa que ele faz, ele pega as terras das igrejas, dos nobres, das pessoas mais ricas e fala, essas terras agora pertencem ao governo. E por pertencerem ao governo, eu estou dividindo essas terras entre os camponeses. É aquilo que a gente chama de reforma agrária. Óbvio que nem a igreja, nem os nobres gostaram disso, mas a revolução estava com muita força. Outra coisa que é uma medida imediata aí de Lenin é a estatização das empresas. Então, todas as empresas privadas se tornam empresas estatais e o governo passa a ser dono delas. Lembrando que o que a gente conversou um pouco aí sobre o socialismo é que a ideia dessas empresas estatais é que todo lucro vai para o governo e esse lucro é dividido entre a população. Além disso, o Lenin também estabelece a igualdade sexual. A partir do seu governo, homens e mulheres deveriam receber os mesmos salários e poderiam ter as mesmas ocupações, coisa que não acontecia antes, ok? Sendo assim, pessoal, a gente tem agora a revolução adquirindo alguns inimigos. O primeiro grupo de inimigo eram os monarquistas, porque os monarquistas não defendiam aí uma revolução socialista e o povo no poder e o fim do rei. Inclusive, é importante vocês saberem que nesse momento o rei está preso, junto com a família real, né? Eles deixam eles numa casa um pouco afastada, mas todo o rei e a família real estão presos. E esses monarquistas defendem a volta do rei e o fim dessa revolução desse povo. Os mencheviques também não concordavam com as ações do governo bolchevique, então eles se colocavam ao contrário ao governo bolchevique, porque acreditavam ser um governo muito violento. E por fim a gente tem os liberais. Os liberais são aquele grupo que possuíam as empresas, eram os burgueses, e esses burgueses perderam essas empresas com a estatização. Então, eles também vão criticar o governo de Lenin e vão tentar, esses três grupos aqui, os três aqui, montar um exército contra o regime bolchevique. Além disso, a gente também tem os países capitalistas discordando do regime bolchevique. Então, para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para o Japão, principalmente, lembrando que o Japão e a Rússia não estão tão distantes, não era interessante ter o maior país do mundo, o maior território do mundo,
sob o lema socialista, sendo que eles eram países capitalistas. Então, esses grupos sociais aqui, monarquistas, mencheviques e liberais, e essas potências capitalistas, elas vão se reunir e montar um exército chamado Exército Branco, cujo objetivo é acabar com a revolução e colocar o rei de volta no poder, ou ter um tipo de democracia, enfim. Aí essa discussão viria depois. Por outro lado, o Lenin, junto com um cara chamado Leon Trotsky, é importante que vocês passem a ter familiaridade com o nome de Trotsky agora, porque ele vai aparecer na próxima aula também, decide formar o Exército Vermelho, que o objetivo era defender a revolução contra o Exército Branco. O Exército Vermelho, pessoal, era liderado pelo Leon Trotsky, que durante toda a revolução foi o braço direito de Lenin. Inclusive acreditava-se que ele seria o próximo governante da Rússia depois da morte de Lenin, mas a gente vai ver que isso não vai rolar. Spoiler, foi mal. Durante essa guerra civil que se inicia, percebam que a guerra civil vai durar aí 3 anos, a gente tem o governo bolchevique adotando o chamado comunismo de guerra. O que é comunismo de guerra, pessoal? É quando toda a produção de todo mundo, né, seja todo mundo dentro do país, óbvio, toda a produção dos camponeses, toda a produção industrial é voltada para o esforço de guerra. Isso quer dizer o quê? Que eu tiro a comida da população civil e eu dou essa comida para o exército, ok? Isso gera vários problemas, porque eu tenho crises de fome se espalhando pela Rússia, já não era um país que super produzia, lembrando que, apesar da Rússia ser um país muito grande, é um país muito frio, com boa parte do território que não é super bom aí para agricultura. E aí esse comunismo de guerra, ele vai fazer com que boa parte da Rússia entre numa carestia muito grande, numa pobreza muito grande. E inclusive a gente tem um episódio famoso aí que algumas mulheres de Moscou enviam uma carta para o Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, falando: amigão, meus filhos estão passando fome, a gente está passando fome. Toda essa produção é realmente necessária para o exército? E o Trotsky responde a carta dizendo assim: mulheres, se vocês ainda não comeram os seus próprios filhos, é porque vocês não estão passando fome de verdade. Pois é. Então, o comunismo de guerra, pessoal, são todos esses esforços voltados para a guerra que tem um custo social gigantesco, ok? Além disso, ocorre o confisco da produção agrícola dos camponeses, ou seja, tudo aquilo que os camponeses produziam ia para o exército. Se você produz e não come, você vai produzir o mesmo tanto que você produzia quando você produzia para você comer? Não, né? Então, essa ideia aí do confisco da produção agrícola faz com que a população também entre numa crise, porque a produção diminui, já que eu não produzo para mim mesmo, ok? Mas não quer dizer que o povo não defendia o socialismo, defendia sim, mas eles estavam entendendo durante a Guerra Civil que esse socialismo tinha um custo gigantesco, ok? Além disso, houve a criação do Tribunal Revolucionário. Tribunal só no nome, porque o que acontecia? Parecido com o tribunal lá da Revolução Francesa, todo mundo que o Trotsky e o Lenin consideravam contrários à Revolução deveria ser executados. Nesse momento, o rei e toda a família real é metralhado, a gente já está falando aí dos anos de 1920, porque os revolucionários começam a dizer que uma nova Rússia só vai poder nascer se a antiga Rússia morrer. E essa antiga Rússia, ela estava representada aí na família real, né? No czar e sua família. É interessante essa coisa da família real morrer, porque conta-se que eles foram metralhados numa sala muito pequena e eles estavam tentando fugir, porque eles já sabiam que o bicho ia pegar. E a Czarina, a esposa do Nicolau II, ela fez um colete cheio de joias cravejadas, assim, para colocar por baixo da roupa, para ela conseguir fugir com essas joias e conseguir ter algum valor, algum dinheiro aí para negociar a fuga para outro país. E aí conta-se que durante a execução da família real, foi difícil matá-los porque as balas, elas desviavam dos diamantes que estavam presos nesses coletes, né? Mas eles conseguiram matar todo mundo, ok?
Pessoal, depois de 3 anos de uma guerra civil violenta, em que a Rússia saiu arrasada, os bolcheviques conseguiram vencer. Aí vocês podem perguntar, mas professora, Estados Unidos, Inglaterra e Japão ajudando e os russos ganharam. Sim, lembre-se que Estados Unidos e Inglaterra tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e toda guerra é custosa. Então, apesar deles não gostarem aí tanto da Revolução Russa, eles não encararam essa revolução assim como, nossa, é algo muito perigoso, né? Então, eles mandaram esforços de guerra, mas não eram esforços gigantescos, o que justifica aí um pouco essa vitória dos russos, ok? E além disso, galera, os russos deram tudo de si. Foi um período muito duro para a história russa e que eles sentiam muito orgulho de terem conseguido vencer esses caras, ok? Só que aí termina a Guerra Civil, a Rússia tá arrasada. E aí o Lenin lança a chamada NEP, Nova Política Econômica, porque não é NPE, porque é russo, tá? Então, a NEP, que é a Nova Política Econômica, ela serve para recuperar a economia russa depois da Revolução. E aí, nesse momento, em 1921, o Lenin ele vai misturar medidas socialistas e medidas capitalistas para fazer com que a economia continuasse a rodar e para conseguir aí fazer a Rússia se recuperar. Por exemplo, lembra que durante o comunismo de guerra, toda a produção, tudo aquilo que os caras produziam era mandado para o governo. Agora aquilo que sobrava, o governo cobrava uma cota, mas aquilo que sobrava eles poderiam comercializar. Isso é uma prática capitalista, porque isso visa lucro. Ou seja, se além de eu me alimentar, pagar a taxa do governo, eu posso comercializar aquilo que sobrar, eu vou produzir mais. O que faz com que a economia, principalmente a agricultura, volte a funcionar na Rússia. Além disso, o Lenin também permite a entrada de capital privado na Rússia, ou seja, ele permite investimento de outros países na Rússia. Basicamente, o que ele está falando? Olha, a gente precisa dar 2 passos para trás, voltar um pouquinho a adotar as práticas capitalistas, para dar mais 4 passos para frente. Conseguir construir um regime socialista de maneira mais qualitativa. Então, pessoal, essa parte do governo Lenin aí, o mais importante de vocês entenderem é essa briga aí da Guerra Civil, por que ela ocorreu, como que ela terminou e quais foram suas consequências, tá bom? Qualquer dúvida, postem lá no sala de aula, espero que vocês estejam bem e se cuidando e até mais.